Agora, vamos entrar um pouco mais na história bíblica e tentar entender a presença africana na Bíblia, porque isso é uma questão. Isso, todo mundo que já se deparou com estudos de negritude, mesmo aqui no Brasil, em algum momento a pessoa vai se deparar com a questão da ancestralidade. Alguns estudiosos africanistas são muito críticos à história do cristianismo, não sem motivo, e também eles falam que não é possível uma contradição em termos ser cristão e negro, porque é a religião do homem branco, então existe esse questionamento. E aí, temos aqui uma resposta, tanto uma resposta histórica como uma resposta bíblica para isso. Primeiramente, falando da história, os 3 maiores centros da cristandade antiga foram Roma, Antioquia e Alexandria. Né? Alexandria encontra-se no Egito, no norte da África. Desses, a gente poderia chamar só Roma de Europa Ocidental. Então, a Alexandria está localizada no Egito, com uma cultura que foi um grande centro de cultura africana. A gente não tem muitas informações de como o cristianismo chegou nessas regiões do norte da África. A tradição sustenta que foi evangelizada por Marcos, e dessa igreja norte-africana vêm algumas das maiores mentes que a cristandade produziu, como Agostinho e Tertuliano. Então, Macaulay diz que aqueles que duvidam da negritude do cristianismo, eles precisam tomar uma decisão. Os ocidentalistas branquearam a história egípcia, então e tornaram todos europeus, ou eles não fizeram isso, porque as mesmas pessoas que às vezes fazem a crítica de que o cristianismo é uma religião do homem branco, também criticam dizendo, olha, os ocidentalistas branquearam o Egito. Então, se o Egito não era branco, o cristianismo que estava lá não era branco também, né? E isso significa que esses principais homens do cristianismo, eles eram pretos ou pardos. Então, ele conclui que não é historicamente acurado dizer que os africanos ouviram pela primeira vez sobre o cristianismo via escravidão. A história cristã é nossa também. Aqui temos, então, esses 2 grandes impérios antigos, o Etíope e o Reino da Núbia. O Reino da Núbia foi um reino que foi oficialmente cristão. A Igreja Ortodoxa Oriental enviou o missionário Juliano, então, no IV século, a gente tem esses testemunhos de que a Núbia foi evangelizada pelo missionário Juliano, porém, a rapidez com que o cristianismo se espalhou nessa região, e depois a gente teve até um reino e um império cristão, faz pensar os estudiosos que o cristianismo já estava lá, né, que foi antes do VI século. E aí a gente tem a Etiópia, que tem uma história parecida, que foi evangelizada por Frumêncio no IV século depois de Cristo. Frumêncio é original do Líbano, foi enviado por Atanásio de Alexandria para evangelizar a Etiópia. Esse foi o começo da Igreja Ortodoxa da Etiópia, que existe até hoje. Esses exemplos não diminuem o dano da colonização da África operada por alguns cristãos. Esse pecado é parte da nossa história. Com isso, nós só queremos dizer que não é verdade que um cristão negro esteja voltando as costas para a sua herança africana ao se tornar cristão ou ao ser cristão. Quando a gente pode falar da presença africana na Bíblia em muitos lugares. De qualquer forma, no Antigo Testamento, nós temos Efraim e Manassés, filhos de José, com uma mulher egípcia, que depois foram incluídos e abençoados por Jacó como um de seus filhos, né? E eles se tornaram parte das tribos de Israel. Então, Israel sempre foi multiétnico e multinacional. E também a gente sabe pelo relato do Êxodo que não saíram só os hebreus da escravidão, mas uma mistura de gentes, como fala em Êxodo 12:38. Nós temos São Simão, hoje ele é chamado Simão de Cirene, que foi esse homem que carregou a cruz de Cristo literalmente, enquanto Cristo estava indo para ser crucificado. Macaulay vê isso como um começo, como se no Novo Testamento nós temos uma continuação da promessa feita a Abraão, o evangelho chegando às tribos, línguas e nações. Uma imagem muito comum do discipulado é aquela de carregar a cruz, como vemos em Mateus 10:38, em Romanos. Nos paradoxos do reino dos céus, a cruz é glória. E Simão de Cirene carregou a cruz, e Cirene é uma cidade do norte da África, que hoje se encontra na Líbia, na atual Líbia. Da mesma maneira,
que as dores do parto de Maria e o fato dela dar à luz a Cristo fisicamente é visto como uma imagem de fidelidade, o fato de Simão carregar fisicamente a cruz é uma manifestação da realidade espiritual do discipulado cristão, que envolve abraçar o sofrimento. O Simão, o Cirineu, era pai de Alexandre e Rufo, que aí foi levado a carregar a cruz. Aí ele fala, por que Marcos fala que é pai de Alexandre e Rufo? O único motivo para ele falar isso é porque quem estaria recebendo o Evangelho de Marcos saberia quem eram Alexandre e Rufo. E nós sabemos que eles eram cristãos comprometidos, né? Em Romanos 16:13, saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido uma mãe para mim. Então, Esaú fala que nós temos uma família africana inteira, porque a gente tem lá Simão, a mãe, Alexandre e Rufo. Uma família africana inteira que dá os seus primeiros passos em direção ao reino. Esse pai africano, a gente não sabe como, mas ele veio a se converter e passou a fé aos seus filhos e possivelmente a sua esposa. Aí a gente tem uma outra história que, pessoalmente, eu gosto muito, em Atos 8:26, em que Filipe encontra o eunuco etíope no caminho, e ele está lendo, né, uma passagem, e Filipe, ele é dirigido por um anjo, né, a pegar esse caminho de Jerusalém a Gaza, mas aí o anjo o redirecionou para que ele pudesse encontrar o etíope. O eunuco era encarregado da tesouraria da rainha-mãe da Etiópia. Ele estava lendo Isaías, e esse fato nos mostra uma profunda conexão entre a África e o Deus da Bíblia. Por que um eunuco etíope estava lendo Isaías, né? Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo é essa, né? Foi levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderia falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então, por algum motivo, o eunuco ele não estava entendendo essa passagem, né? E não sabemos exatamente o que Filipe explicou ao etíope. De acordo com a interpretação dos primeiros cristãos, nós podemos imaginar que Filipe contou sobre a gloriosa contradição de um Messias crucificado, e o Evangelho fez o seu trabalho. Então, a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, 2 africanos que foram levados a Cristo por meio de encontros poderosos com a cruz. É curioso que o etíope estivesse lendo uma porção das Escrituras em que há uma narrativa de um servo, e de um servo cuja justiça lhe fora negada. O eunuco não era materialmente pobre, mas, enquanto uma pessoa castrada, ele vivia numa posição social ambígua e de desprezo. Aí Esaú se pergunta, será que houve uma identificação entre a experiência de rejeição do eunuco e a rejeição do servo de Isaías 53? Essas reflexões sobre injustiças sofridas, indignidade, como ponto de conexão ou identificação, não compete com a obra expiatória de Cristo na cruz. Isso evidencia um aspecto particular da reflexão teológica negra, nomeadamente que, por meio da cruz, os cristãos negros recuperam um senso de si mesmo. E agora que